Graça e paz, querido irmão, amigo, chegando aqui para mais um momento, Café e Palavra. Essa manhã eu gostaria de deixar para a nossa reflexão uma palavra que se encontra lá em Gênesis, capítulo 6, versículo 5, a seguir. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de toda a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Olha para você ver, aqui em Gênesis, a palavra do Senhor nos apresenta lá no início, logo no início, séculos depois da criação, a raça humana se corrompe de tal maneira que leva a Deus a sentir arrependimento por os haver criado. Esse texto ele vem deixar claro para mim, para você, as consequências desastrosas que o pecado ele faz na vida de uma pessoa. Desde lá de Adão, Eva, quando resolveram desobedecer a Deus, infligindo a ordem do Senhor, trazendo para a sua família, seus filhos, Caim, seguindo o mesmo caminho, desobedecendo a Deus. E isso passando a toda a raça humana. Lá em Romanos, capítulo 3, Paulo ele vai dizer o seguinte, no versículo 23, que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Aqui nós vamos ver que o Senhor, ele olha para o homem, ele contempla a maldade, ele contempla perversidade no coração desse ser que ele criou para desenvolver com o homem um relacionamento de intimidade. Esse homem que Deus criou, soprou nele a sua essência de bondade. Ele resolve virar as costas para o Senhor. E nós precisamos entender que todo pecado ele tem as suas consequências. Deus ele perdoa, mas algumas consequências, algumas marcas fica na vida da pessoa. Porém, Noé, um homem que era diferente dos demais da sua época, o texto vai nos dizer que Deus achou graça em Noé. Quando ele decide destruir, ou seja, aniquilar toda a raça humana, todo o ser vivente sobre a terra, ele olha e vê um homem que achou graça aos olhos de Deus. Ou seja, Noé mostrou para Deus algo diferente dos demais. E aqui um ponto que eu quero destacar para mim, para você, que nós não podemos ser levados pela multidão por aquilo que as pessoas estão fazendo ou pensando, ou dizem, declaram que é certo, mas nós precisamos seguir o que a palavra de Deus ela estabelece para cada um de nós. Porque Deus ele não tem compromisso com a multidão. Deus ele não olha a multidão, mas Deus olha corações que se inclinam e que se voltam para ouvir e obedecer a sua voz. Você vai ver que no meio de tantas centenas, milhares de pessoas, apenas um achou graça aos olhos do Senhor. E Deus ele decide então criar uma arca, a arca para salvar esse homem. E dá ele a incumbência: construam uma barca, porque eu vou destruir, eu vou trazer dilúvio sobre a terra e toda a raça humana vai ser dissipada. Aqui, irmãos, Noé poderia pensar: não vou fazer isso porque é loucura, estou numa terra seca, nem sei, e esse projeto é grande demais para mim colocar em prática. É aqui um ponto que eu e você precisamos entender. Às vezes, nós colocamos o pedido de Deus, a ordem que Deus mandou para nós, como algo muito grande, algo muito pesaroso. Porém, a nossa vida, a nossa salvação depende disso.
né? O Senhor, ele disse para Nicodemos, se alguém quiser ver o reino de Deus, tem que nascer de novo. Então, uma das condições que Deus estabelece para o homem poder acessar o reino de Deus é ter uma comunhão, uma intimidade, uma ligação com Deus, passar por um novo nascimento, uma transformação, uma renovação da sua mente. E isso nós precisamos levar em consideração, isso nós precisamos colocar em prática na nossa vida, porque é algo muito sério. Deus, ele está olhando na face da terra, procurando. O próprio Jesus vai dizer isso para em João capítulo 4, né, quando ele tem aquele episódio com a mulher samaritana. Ele disse para ela: a hora é agora em que o Pai procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Então o Senhor, ele não está requerendo multidão, ele não está, ainda que ele veio para salvar a todos, mas nós sabemos que nem todos querem assumir um compromisso com o Senhor, nem todos querem ouvir e obedecer à voz do Senhor. Mas a palavra de Deus nos diz que aqueles que o receberam, a esses ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Noé, ele foi obediente, conseguiu salvar a sua família, ele conseguiu colocar toda a sua família dentro da arca. Irmãos, não adianta nós ganharmos o mundo inteiro se nós perdemos a nossa salvação, se nós perdemos a nossa vida eterna com Deus. Nós precisamos nos preocupar com isso. Como que está na nossa vida? Eu já entrei nessa arca. Hoje o Senhor não está mandando eu e você construir uma arca, porque Jesus já construiu essa arca para mim e para você. Jesus hoje é a arca que todo aquele que entrar, que passar por ele, esse receberá a vida eterna. Ele vai dizer em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, se você quer salvar a sua vida, salvar a sua família, receba Jesus como teu Senhor, como teu Salvador. Somente Jesus pode salvar o homem, somente Jesus pode libertar o homem, e nós precisamos colocar isso em prática hoje, levar isso a sério hoje na nossa vida. Ele está te convidando a vir após ele. Ele está te convidando a fazer uma entrega, a entrar nessa arca, porque assim como foi nos dias de Noé, vai ser também na volta do Senhor. Muitos serão pegos desapercebidos, muitos serão pegos de surpresa. Mas todo dia o Espírito Santo está falando, através do Café e Palavra, através de tantos homens e mulheres espalhados sobre a terra. Deus está chamando a sua atenção para entrar na arca que é Jesus. Qual vai ser sua escolha? Qual vai ser sua decisão? Noé salvou a sua casa e a sua família, mesmo pregando e convidando o povo ao arrependimento. E eles não deram ouvido, mas ele não deixou de obedecer a Deus. Não deixe de obedecer a Deus, ainda que pareça loucura, mas escolha obedecer a Deus. Amém? Deixo para nós essa reflexão nesta manhã. Melhor é obedecer a Deus do que aos homens. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, glorificado seja o teu nome, exaltado seja o Senhor, por tudo aquilo que o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor há de fazer nas nossas vidas. Pai, eu abençoo a vida dessa pessoa, desse irmão que me ouve nesta manhã. Eu abençoo, meu Pai, que o Senhor, que através do teu Espírito Santo, alcance o coração dela com esta palavra e que ela possa entender a sua urgência de fazer um concerto com o Senhor. Pai, que no nome de Jesus, essas vidas que me ouvem não percam a sua salvação, mas elas possam, meu Pai, aceitar a Ti como o teu único e suficiente Salvador, garantindo assim a salvação eterna das suas vidas, porque só o Senhor é o caminho. Esse é o único meio pelo qual podemos nos salvar. Em nome de Jesus, eu abençoo a cada um para a glória do Pai. Amém. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia, abençoado na presença do Senhor. Antes de sair de casa, faça um concerto, estabeleça uma aliança com o Senhor. Receba meu abraço. Até nosso próximo encontro, se o nosso bom Deus nos permitir.